E aí, turma? Olha só, a nossa aula hoje é sobre separação de misturas e vai ser um assunto bem breve. Vamos falar rapidinho sobre como separar algumas misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. Então, iniciando, temos aqui a separação, né, de misturas, que nada mais é do que processos físicos que fazem a separação das fases quando é heterogêneo e dos componentes da mistura homogênea, tá? Essa separação vai de acordo com o tipo da mistura, né, que pode ser homogênea ou heterogênea, e também de acordo com o interesse desses componentes. Por exemplo, se eu quero aproveitar um dos componentes, eu posso fazer determinadas separações. Se eu quero aproveitar o outro componente, posso fazer outros tipos de separação. E se eu quiser aproveitar os dois componentes, ou três componentes, ou todos os componentes da mistura, aí eu vou utilizando diferentes formas de separação. A gente vai entender um pouquinho mais agora. Como eu falei, existem as misturas heterogêneas, que são aquelas que possuem mais de uma fase, e as homogêneas, que possuem apenas uma fase. A olho nu a gente não consegue distinguir as fases, inclusive ao microscópio também não, tá? Lembrando disso, porque o sangue, a olho nu a gente não distingue, mas quando a gente aproxima no microscópio, assim como o leite, a gente consegue ver fases diferentes, tá? E aí então a gente tem a separação de misturas heterogêneas. Quais são elas? Existem inúmeras. Eu vou falar de algumas e no final eu vou deixar aqui ilustrado as outras, as menos utilizadas ou as menos conhecidas. Primeiro, separação magnética, que ocorre quando você tem dentro da mistura algum componente com propriedade metálica que pode ser atraída por um ímã. Normalmente isso acontece, por exemplo, em lixões, né, em lixões do tipo ferro velho, que você tem muita coisa misturada, mas tem muito metal. E aí, quando você liga o eletroímã, esse ímã gigante ele atrai o que for de metal e o que não for de metal fica no monte, né? No monte de mistura. No caso, a areia pode ficar enxofre, ficam as substâncias que não têm atração por o magnetismo. Essa é a primeira. A peneiração é também conhecida como tamização, que nada mais é do que um processo de separação de partículas de tamanhos diferentes, tá? Isso daí pode ser de coisas muito grandes, como por exemplo areia com pedra, farinha com açúcar ou outros componentes, mas também pode ser muito fino, partículas muito finas. Existem peneiras que na verdade não são peneiras, são tamisas, que possuem um trançado que retiram partículas microscópicas de misturas muito pequenas, digamos assim. Por exemplo, o talco em pó misturado com o pó de giz. Dá para separar um do outro, mesmo sabendo que eles são muito fininhos, mas existem peneiras finas o suficientes para que passe um e o outro não, tá? O importante de entender a peneiração é isso, que vai dar passagem para uma partícula menor e a partícula maior fica na peneira, separando as duas misturas. A decantação é um processo de separação entre líquidos e sólidos. Quando a gente tem a mistura, às vezes nem sempre dá para perceber que ela é heterogênea. Por exemplo, se você mistura água com barro, que é o caso aqui, ou com sujeira mesmo de piscina, de esgoto, né, aquelas algas que se formam, quando ela está misturada, não dá para separar, não dá para ver duas fases. Mas quando você deixa decantar, o que significa isso? O sólido ele tende a ir para baixo por causa da gravidade. Quando você para de movimentar aquela mistura, aquele líquido. E aí então a gente vai ter uma redução do volume dele, né? Ele vai ser lançado todo para baixo, vai decantar, o termo é exatamente esse, decantar, ir para baixo. E aí o líquido de cima fica
a fase do líquido e a fase do sólido fica embaixo, sendo mais fácil de retirar, ou por aspiração aqui por baixo, ou por recolhimento dessa parte de cima, e geralmente a gente vai ver mais na frente que é a sifonação. A filtração é uma outra forma também de separar partículas sólidas do líquido. Né? Semelhante à peneiração, na filtração que a gente vai ter, ao invés de ser sólido com sólido, a gente tem um líquido com sólido, ficando o sólido no filtro e o que é líquido desce para o recipiente que a gente colocar para receber essa parte da mistura. A centrifugação é uma espécie de decantação. Só que essa decantação ela é um pouco diferente porque não é só deixar parado e esperar que a parte sólida desça e a parte líquida fique acima, por causa da diferença de densidade. Não. Nesse caso, como as partículas são muito pequenas, né, as partículas sólidas, no caso aqui são as células vermelhas do sangue, são muito pequenas, elas não descem com facilidade, simplesmente por deixar o sangue em repouso. E aí, para que isso aconteça, é preciso girar esses frascos com sangue de uma forma que a força centrífuga, ou seja, a força que vai daqui do centro para fora do círculo, digamos assim, porque isso daqui vai estar girando com muita velocidade. Essa velocidade faz com que a força daqui lance tudo que tiver para o lado de cá. Ele vai fazer um movimento no sentido assim. Ele vai fazer com que tudo que tenha nessa parte de cá vá até o fundo. Ou seja, a parte sólida vai ficar ao fundo do frasco, no caso aqui de tubos de ensaio, e a parte líquida vai ficar na parte de cima. Tá aqui uma imagem para vocês verem como é que fica depois da centrifugação. Isso daqui é sangue, tá, pessoal? Essa parte amarela aqui é o plasma e essa parte mais escura são as células vermelhas, todas concentradas. E aí isso daqui é utilizado hoje, por exemplo, para a questão de doação do plasma para pessoas que estão com Covid-19. E as pessoas que já conseguiram se curar da doença, que já estão imunizadas, elas possuem o anticorpo no plasma do sangue. Aí então essas pessoas doam sangue e lá no hemocentro é feita essa centrifugação e retirado esse plasma para doar para quem está doente. Por quê? O plasma de quem já está curado, como eu falei, tem um anticorpo. Então, se você tem esse anticorpo no plasma, você dando para uma outra pessoa, ela também vai se imunizar. Tá? Teoricamente, é assim que funciona. E aí, os outros métodos, rapidamente falando, são catação, que é aquele que você separa de uma mistura heterogênea partículas diferentes de acordo com a semelhança delas. Por exemplo, separar feijão de milho de ervilha, você consegue fazer por catação, tá? Ventilação você separa a mistura de sólidos por meio de movimentação do ar e a retirada daquele que tem menor massa, né? É mais leve, digamos assim. Há um sopro, ou você pode soprar com a boca, pode soprar com um soprador elétrico ou qualquer coisa. No caso aqui da senhorinha, ela tá separando o arroz da palha do arroz. Como? Quando ela joga isso para cima e o vento tá batendo, a palha do arroz é levada para fora dessa peneira aqui, né? E o arroz volta a cair em cima dessa peneira, tá? A flotação é um processo de separação de dois sólidos a partir da colocação de um líquido que tem densidades diferentes, tá? Por exemplo, a serragem e a areia misturadas, elas vão ficar numa mistura só, né? Digamos, num nível só. Quando você coloca a água, que tem diferente densidade da serragem e da areia, sendo que a areia tem maior densidade do que a água e a serragem tem menos, vai formar uma mistura de 3 fases. E aí você separou da areia a serragem. Se você quiser aproveitar a areia, aí você faz outro processo de separação. Ou se quiser
usar a serragem, você também faz outro processo. A sifonação é a retirada de um dos líquidos do sistema, né, da mistura, e deixando o outro, ou sólido ou líquido. Tá? Uma das fases fica e a outra sai. A dissolução fracionada é quando você tem, por exemplo, um sólido solúvel em água e outro não solúvel em água. Para você poder retirar um do outro e saber que realmente você tirou, você mistura isso aqui com água e na mistura um dos sólidos, no caso aqui o sal, ele vai se solubilizar em água. A água vai ficar salgada e o óleo vai subir porque ele é de diferente densidade da água. Então, fazendo assim, você vai ter o óleo separado do sal, sendo que a água vai ficar salgada e você aproveita o óleo. Ah, professor, mas eu quero aproveitar o sal, como é que eu faço? E depois que você retira o óleo, aí você vai fazer um processo de separação de mistura homogênea. Água e sal, a mistura é homogênea. É o que a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide. A coagulação e a flotação é utilizado em sistemas de tratamento de esgoto, né? E de água também. Quando é coletado água de algum manancial, ou de algum rio, de algum lago, ou vem das casas em si, pela tubulação do esgoto, em um local específico da Cagepa, lá é colocado coagulantes, né, na água, para que essas substâncias elas peguem as partículas de impureza que estão na água e coagulem, una elas, juntem, faça com que elas se unam e formem partículas maiores. Essas partículas maiores adquirem uma maior massa e aí então ela tende a ir para o fundo do recipiente, né? Ela tende a decantar, mas antes da decantação ela está fazendo a coagulação, a floculação, ela está fazendo flocos maiores, tá? Coágulos, para que seja depois retirado. E a separação com funil de bromo ou funil fracionado ou funil com torneira, esse daqui é para fazer a separação, por exemplo, de líquidos, né, de diferentes fases. Quando você tem as fases aqui, você coloca nesse funil e embaixo tem uma torneirinha. Aí você abre essa torneira e a mistura, a parte da mistura que está embaixo, no caso o componente inferior, né, mais denso, vai se escorrer pela torneira, caindo dentro de um recipiente, e o de cima vai ficando até um determinado momento que não tem mais o de baixo e o de cima fica livre, fica só no funil e no recipiente o outro componente, tá? As separações de misturas homogêneas, elas são menos, né? Tem menos formas de separar, porque as misturas homogêneas elas são mais difíceis de serem separadas. Se vocês observarem, basicamente todas elas vão estar sendo empregado energia de calor, tá? Elas vão estar sempre sendo colocadas no aquecimento ou no resfriamento, que é para poder haver a mudança de estados em determinados componentes de dentro dessa mistura, que vai fazer com que elas se separem, tá? Por diferença de temperatura. É basicamente isso. Por isso que a gente não tem muitas. Vamos lá para ver o exemplo que precisa de menores das temperaturas mais amenas, né? A evaporação. A evaporação você utiliza para separar o sólido de um líquido que está dissolvido. Por exemplo, água e sal. É o caso aqui, né, das grandes salinas. Você tem o sal dissolvido na água, e para que se aproveite o sal para utilizar na alimentação, na conservação, é colocado em grandes tanques como esses a água e expostas ao sol. O sol vai fazer o serviço de evaporar a água e o que fica é o sal. São essas montanhas aqui, ó, que a gente consegue ver aqui, que é tudo sal. E a água, que não é necessária, não se utiliza essa água daí vai para a atmosfera, né? E o sal fica. Então, esse método de aproveitamento, de separação de misturas homogêneas, a evaporação, ela visa utilizar apenas um dos componentes da mistura. No caso, o componente sólido, que nesse caso é o sal.
A fusão fracionada é utilizada para fazer a separação das ligas metálicas. Lembra que a gente falou na aula passada sobre o ouro, o aço inox, sobre o bronze, o latão? Bom, quando eu tenho uma substância, uma mistura, por exemplo, latão, né, que é zinco e cobre. Eu quero utilizar o cobre daquele latão e eu quero utilizar o zinco separadamente. Como é que eu faço? Eu aqueço aquilo ali a uma determinada temperatura e um dos metais possui uma temperatura de fusão, ou seja, ele derrete primeiro do que o outro. No caso do cobre e do zinco, se eu colocar o latão dentro de altas temperaturas, quando eu chegar a aproximadamente 410 graus, o zinco derrete. O cobre mantém-se sólido ainda, ele pode ficar até vermelho, mas ele não derrete. O cobre ele só vai derreter a 1000 graus. Então, se eu chegar a 500 graus, por exemplo, eu vou ter retirado o zinco inteiro e só vai ter ficado da mistura o cobre dentro do forno, digamos assim, ou dentro do recipiente, tá? Essa forma é uma forma de separar ligas metálicas, utilizando bastante energia, bastante temperatura. A destilação simples, que é basicamente a que mais se utiliza, né? A gente tem a separação de um líquido homogêneo, uma mistura homogênea, na verdade, de sólidos com líquidos. Por exemplo, a água com açúcar, água com sal e outros tipos de mistura. E aí, para a gente retirar o que a gente quer, normalmente na destilação a gente aproveita o líquido, tá? É possível também fazer essa separação com líquidos, né? Substâncias líquidas. Aí a gente vai ter, no caso, pontos de ebulição diferentes. Por exemplo, se eu tiver água e álcool misturados e eu quiser só aproveitar o álcool, eu vou aquecer essa solução a uma temperatura em que a ebulição do álcool ocorra, mas a ebulição da água não. E em que momento é esse? 78,6 graus aproximadamente, 78 graus arredondando. A 78 graus, o álcool ele vaporiza, ele entra em ebulição e vira vapor. A água não vira vapor a 78 graus, só vai virar vapor a 100. Então, se eu manter a temperatura ali, por isso que tem um termômetro nesses sistemas, tá? É colocado o termômetro para se identificar a temperatura que está a mistura. Se a mistura chegou a 78 graus, eu não aqueço mais, eu mantenho essa temperatura e o álcool vai evaporar todo da mistura, vai passar para um condensador, o vapor vai entrar aqui dentro e o condensador nada mais é do que um instrumento em que a entrada de água por baixo e a saída por cima. E no meio disso tem essa canaleta aqui, digamos assim, um vaso, né, condutor aqui, que passa o vapor. E quando ele entra em contato com a água do lado de fora dessa passagem, ele se condensa, por isso o nome condensador. Então ele vira líquido novamente. E aí ele vai e começa a escorrer para dentro desse recipiente. E o que a gente vai ter aqui é o álcool sem a água. É o álcool, entre aspas, puro. Porque a gente sabe que álcool nunca vai estar puro. Porque é uma mistura em que a gente nunca consegue separar 100% o álcool da água. Mas a gente vai ter um álcool, digamos assim, chamado de absoluto. É um álcool numa porcentagem maior. A destilação fracionada, ela é utilizada para separar diferentes líquidos de uma mistura homogênea em que existem vários componentes. Não são apenas dois, como a gente viu, a destilação sem ser fracionada dá para separar duas substâncias líquidas, né? Já numa destilação fracionada é utilizado para separar diferentes líquidos mais de dois. Por exemplo, se a gente tiver água, acetona, álcool, vinagre, tudo isso misturado, a gente vai ver que só forma uma fase, mas que o ponto de ebulição delas são diferentes. E aí o que acontece? Vai ser aquecido o sistema, né? E de um modo geral, só que essa mistura vai ter a produção de vapores que vão subir por uma coluna de fracionamento.
Nessa coluna de fracionamento, que isso aqui são bolinhas de vidro na parte de dentro, quando começar a subir, a temperatura dessa coluna aqui vai ser menor do que a de baixo. E aí, as primeiras substâncias que se tornam vapor, que começam a subir aqui, vão se condensar e vão voltar. Só que quando o sistema está totalmente aquecido, digamos, tem água, acetona e álcool, e essa água é aquecida, a acetona e o álcool já subiram e já estão saindo. Por quê? A temperatura de ebulição, digamos assim, faz com que os gases saiam, né, mais rapidamente, e o que for mais denso, mais líquido, que demora mais para sair devido ao aumento da temperatura, vai subindo e vai entrando em contato com essas bolinhas e vai voltando. Então, no final, a gente vai ter o que virou vapor saindo por aqui, no caso o álcool e a acetona, e aqui no final, aqui embaixo, vai ter a água que vai bater nessas bolinhas e vai voltar para cá, mantendo a separação da mistura de água com os outros líquidos. Em seguida é feito o mesmo movimento, só que com a mistura que ficou aqui, no caso a acetona e o álcool. Aí coloca de novo aqui, ou pode colocar naquele sistema de destilação simples e separa a acetona do álcool, ou do que for que tiver misturado. Os outros métodos de separação é a liquefação fracionada, que aqui a gente separa os gases, né, separação de gases. Por exemplo, a gente coloca tudo líquido, o ar líquido, a menos 200 graus Celsius. E dentro desse recipiente aqui, a gente vai ter umas peneirinhas, umas plaquinhas furadas, né? E à medida que a temperatura aumenta, você vai ter a formação de gases, né? A menos 200 graus, todos os gases estão líquidos do ar, né? O gás nitrogênio, o gás argônio e o gás oxigênio estão líquidos. Quando essa temperatura sofre um leve aumento para 196, o nitrogênio já vira gás. Então ele já evapora e sai por essa canaleta de cima daqui. Quando esse composto, né, essa mistura, começa a aquecer um pouco mais e já fica a menos 186, o argônio é quem vira gás. Então ele já separa numa temperatura diferente do nitrogênio. E aí aqui a gente capta esse gás. E no final, até 183 graus Celsius, né, negativos, o oxigênio ainda é líquido. Então aqui a gente consegue capturar o oxigênio líquido e aproveitar ele de uma outra forma. Já a sublimação fracionada, como a gente falou na aula passada também, a sublimação ela faz a mudança de estado sólido para o gasoso instantaneamente. E é o caso aqui da utilização para separação de iodo de outras substâncias sólidas, né? O iodo, que normalmente está sólido, ele, quando aquecido, ele vira gás, ou seja, ele não passa pelo estado líquido. E para coletar ele, a gente coloca um cone, né, um funil invertido na saída desse recipiente, porque aí quando esse gás entra em contato com o vidro, que está um pouco mais frio do que a parte de baixo, ele se ressublima, né? Ele faz a sublimação invertida e aí a gente vai ter os dois compostos separados. Embaixo, vamos dar o exemplo que tem sal de cozinha, ou tem, sei lá, cânfora, ou qualquer outra substância, areia, tá? E no de cima o iodo, que evaporou e se prendeu aqui na parte de cima, tá? Esse é o outro método de separação de mistura. E aí, pra gente finalizar, tá aqui os exercícios. Eu espero que vocês respondam e qualquer dúvida, entrem em contato comigo para tirar as dúvidas, para fazer alguma observação, para pedir alguma ajuda, para o que vocês precisarem, tá? Fico aguardando. Até a próxima aula.